Mas o fato é que um policial está cotidianamente marcado por atuações que, em muitos casos, precisam ser excepcionais. E o fato é o seguinte: não há respaldo legal, na maior parte das vezes. Você tem que responder a muitas demandas para poder ter uma tranquilidade sobre aquela atuação. Você sabe muito melhor do que eu sobre isso. E eu vou explicar por que isso começa do centro. Isso já começa das constituições republicanas, porque desde que o Brasil sai, tem uma transformação política da monarquia para a república. Na monarquia existia, na Constituição de 1824, um sistema, a partir do poder moderador, que gerava toda uma instância de discricionariedade, de permissão legal para atuações excepcionais. Lei marcial, atuações mais de guerra e medidas extremas, né? Nas constituições republicanas isso ficou sempre à margem da lei. E quando, em ocasiões que isso foi necessário fazer isso, o domínio político atuava à margem da lei. E aí vem os fenômenos ditatoriais, tudo mais. Eu estou percebendo que tem uma desconexão. Muita gente desconectou rapidinho. Vou tentar reiniciar aqui. Vamos ver. Só um segundo. Opa. Alô, estão ouvindo de volta? Alô. Oi. Estão ouvindo? Eu tentei reiniciar aqui, mas eu vou voltar com a câmera. Alô, estão ouvindo? Alô. Quando cair assim, vocês avisam, tá? Ok, bom, eu estava respondendo lá. Não tinha caído, eu achei que tinha caído. Eu reiniciei porque eu achei que tinha caído. Peço desculpas. Eu vou retomar então, tá? Eu estava explicando por que essa questão que a gente abordou de modo teórico, da discricionariedade, da apreciatividade, a gente tem uma dificuldade a gente percebe que, na verdade, ela começa de um problema já constitucional lá de cima, que mesmo os chefes políticos não têm condição também de agir dentro de uma discricionariedade, quem dirá de uma apreciatividade, porque as constituições republicanas do Brasil elas foram feitas de modo praticamente utópico, se desvencilhando de medidas excepcionais. Não à toa, até hoje, a gente tem no Brasil uma ausência de lei de terrorismo. A própria lei de segurança nacional é bastante capenga, mesmo no período da ditadura. Então, sempre quando se precisou agir de modo excepcional, se tinha que recorrer a um expediente extraconstitucional, extralegal, sabe? Isso é um problema, porque isso acaba decantando na base, porque na atuação policial isso é evidente. Então, em muitas ocasiões, para que você consiga realmente exercer uma atuação, você tinha que fazer, em várias situações, tem que fazer algo à margem da lei, porque lá em cima já se faz isso. Porque as previsibilidades legais são pobres, são limitadas. Por exemplo, já antecipando um aspecto aí dessa questão do coronavírus. Uma das discussões que aconteceu é o seguinte: por que o Bolsonaro não chamou, ou não chama, né, não demanda para o Congresso um estado de defesa e depois um estado de sítio? Uma das hipóteses pode ser o seguinte: não há delimitação precisa sobre o funcionamento desses expedientes constitucionais. Se ele foge da lei, da regra constitucional, que não é nada clara,
pode aí sim ser um motivo, se alguém estava pensando, não, estão dando corda para ele se enforcar, para ele cair. De fato se configurou uma tentativa de golpe, até isso está ainda em curso, em que pese digamos, as caneladas, as dificuldades de comunicação e tudo mais. O fato é que pode ser que justamente ter entrado com esse expediente serviria para dar a corda última. O cara agora vai se enforcar porque ele vai ser obrigado a emitir algum expediente fora dos limites constitucionais. Porque se você for ler na Constituição sobre o estado de sítio, não há nada ali muito claro. Não há nada muito preciso, né? Enfim, então isso acaba sendo esse problema da ausência de figuras, de instrumento discricionário, ou seja, daquilo que o poder e as instâncias até de base, né, policiais podem usar com base na lei, e isso faz com que a apreciatividade, que é algo que se vê no momento, fique até mais limitada, na verdade, e o agente tem até mais temor de agir, porque se tudo é meio contestado e você não tem muita segurança jurídica, a ideia de segurança jurídica ela fica meio bem limitada. Então a confiança é uma confiança política. Você joga toda uma instância de confiança que deveria ser permanente, com base constitucional, em uma segurança política, né? Ou seja, toda essa ideia que nós assistimos, né, pelo texto, de construção de um constitucionalismo que dá uma permanência, uma base, uma segurança, eles caem por terra, porque na prática se você não tiver uma segurança política, tá, de que aquilo que você está fazendo é protegido pelo seu superior e tudo mais, a desconfiança é total, né? Justamente porque isso começa já na base constitucional, em que para o próprio chefe de Estado não há uma segurança completa a respeito da sua atuação. Escapar dos limites é muito simples. Não à toa, um presidente da República, ele pisa no Planalto, no segundo dia tem uns 10 pedidos de impeachment. Todos podem ser razoáveis. Todos eles. Pode pegar qualquer um. Você pode encontrar alguma coisa ali. Porque qualquer coisa é escape né, a discricionariedade é limitada. E isso, como eu disse, é um processo que vem a partir da Constituição do Brasil República. E não foi resolvido por uma série de percepções demasiado utópicas ou alienígenas da Constituição. Bom, mas na verdade não precisa chegar até aí, né, se vocês forem responder a questão da prova. É basicamente recuperar aquelas discussões que nós tivemos no fórum e observar essa diferença de discricionariedade e apreciatividade. Que está lá, tem um artigo também que eu sugiro a leitura, que ele orienta, ele dá a mensagem original que eu estou tentando falar aqui, sem abrir para essa questão mais política que eu acabei amplificando. E a outra questão é sobre a ideia de fissuras, do monopólio, fissuras do Estado moderno, né? Que aparecem justamente pela crise da segurança pública. Porque se a segurança pública ela é para assegurar, o funcionamento da segurança pública ela serve para assegurar o domínio da soberania das instâncias de autoridade do poder público. Se isso tem crise, a gente pode até falar que nós não estamos mais num problema de segurança pública. Eu até argumento que o problema do Rio de Janeiro, há muito tempo, não é um problema de segurança pública. O problema do Rio de Janeiro é um problema de segurança nacional. Porque não há... Porque a segurança pública ela atua onde há um espaço pacificado, onde a soberania está construída, onde há uma expectativa de que a autoridade pública vai ser estabelecida. No caso do Rio de Janeiro, em vários ambientes, não há uma soberania garantida, não há uma expectativa de que a autoridade vai ser constituída, ao contrário, há gerações já que vivem num sentido contrário até à própria noção
o exercício da atuação policial, ou que organizações criminosas têm mais autoridade e funcionamento do que o órgão público, e isso já foi naturalizado de cabo a rabo no Rio de Janeiro. Então isso significa que o problema não é de segurança pública, o buraco é mais embaixo. Então há uma coisa transversal aí, em que as polícias são colocadas para atuar em um problema que não é seu. Deixou de ser seu, na verdade. Isso é um argumento interessante. Mas a gente vê numa série de espaços aí no globo essas fissuras do monopólio da segurança pública. Todo o funcionamento de uma máfia, de organização criminosa, representa essa fissura, né? No monopólio da segurança pública, assim como também excessivas privatizações e tudo mais. Quem assistiu, por exemplo, aquela série essa série sobre o crime, os cartéis mexicanos, né, percebe muito bem o fenômeno que eu não tive ainda a oportunidade de ir ao México, mas embora tenha muito desejo, gosto muito. Mas algo que todos os relatos que eu tenho de amigos que passaram por lá falam que é o seguinte: aquela cena de uma família de classe média vai num restaurante, 4, 5 capangas, e os caras entram na porta, ficam na porta do restaurante protegendo, é algo que é totalmente típico lá. E é aquela figura meio bizarra mesmo, assim, de cara feia e arma pesada, que parece assim, você pensa em carro forte quando vai pegar dinheiro em algum supermercado, algum banco aí que a gente vê por aí. E lá é corriqueiro. Foi um pouco corriqueiro no Brasil, em alguma medida na classe média, por algum período nos anos 90, nos anos 2000, naquelas explosões de sequestro. Eu até recomendo um filme que está no Amazon Prime, quem quiser ver, sobre sequestro. O título é Sequestro. E ele fala de como é que começou esse fenômeno de sequestros em São Paulo. Teve no Brasil inteiro, mas em São Paulo é a fonte, né, que eles utilizaram para fazer o documentário. Tem uma sirene agora ligada, está atrapalhando um pouco. Mas, então a gente vocês podem mencionar expressar algum tipo de fissura, né? E fazer alguma discussão sobre isso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessas questões, ou depois me escrevam, a gente vai discutindo, a gente pode até voltar um pouco isso. Agora eu vou passar para essa parte do Covid mesmo, né? Do coronavírus. Tentar responder algumas questões que vocês colocaram. Primeiro, o Cristiano perguntou a responsabilidade do Estado. Depois, o Ricardo, ao caos da economia. O caos que vai gerar na economia, uma vez que grande parte não trabalha, porém vai adquirir dívidas. Ok. Só antes eu volto à pergunta do Cristiano: quais os meios que Hobbes utilizava para se manter vivo, né, sendo uma ameaça à igreja nesse período? É que tá, mas a igreja não tinha instrumentos, entendeu? A gente pensa assim, igreja, hoje, você pensa assim, qualquer coisa você ouve o Papa na Rádio Vaticano, alguma coisa assim. Não existia isso. Não existia instrumentos. Essa é uma coisa importante. A evolução do Estado moderno é uma evolução de instrumentos. Você vai tendo instrumentos de domínio e de concentração de informação, de obtenção de informação, que são assim inigualáveis. Nenhum momento da história humana teve isso. Claro que isso parte de uma evolução a partir de um argumento de representação, de democratização, de acesso ao poder. Então, por exemplo, são muito importantes no século XX as informações sobre o perfil das pessoas, para você entender o perfil do eleitorado, né? Eu recomendo uma série que chama-se The Century of the Self. Eu vou escrever aqui. É uma série, né, de um diretor chamado Adam Curtis. Eu acho que tem legendado, tá? Tem no YouTube legendado. E uma das partes finais assim da série, desse documentário, na verdade, é um documentário, não é uma série, é um documentário.
vou até escrever aqui, desse documentário, é que ele explica como foi importante para entender esse indivíduo moderno, né, entender, na verdade, como ele vota, porque isso é o domínio político. E aí você vai tendo uma série de instrumentos para isso, né? A questão assim das informações que as pessoas podem, que as empresas, os organismos políticos, os partidos podem ter a partir do nosso acesso à internet, isso é preciosíssimo. Então eu quero dizer o seguinte: no período pré-moderno, esse tipo de instrumento não existia. Então assim, a igreja ia perseguir o Hobbes para matá-lo, não existia, isso não existia. Não tinha instrumentos para isso, né? Mesmo assim, por exemplo, não que não existisse complô, jogos de interesse, sempre existia porque é da coisa humana, dos altos e baixos da vida humana. O fato é que, se for pensar assim, em batalhas empreendidas pela igreja, o grande elemento foram as cruzadas, que foram, na verdade, o processo de construção da Europa. A Europa não teria sido constituída, até porque quase todo o sul da Europa era dominado e escravizado por muçulmanos que dominavam aquela região, né? Até 1492, os islâmicos estavam na Espanha, por exemplo, na região de Andaluzia, e todo esse sistema árabe, né, de exercício do poder, de exercício de atuação civil existia, inclusive a escravidão. Tanto que você tem todo um relato, né, toda uma historiografia que demonstra, que prova a escravidão de europeus, no caso daquela região. Acho que eu tentei responder aqui o Cristiano. E a questão do coronavírus, para a gente terminar. Bom, isso é algo que a gente está vendo agora. A gente pode ver por vários aspectos. Primeiro é o seguinte, né, uma coisa bem evidente, né? Se a gente for olhar com uma certa prudência, olhar com cuidado, convenhamos, o problema não é de segurança de saúde, não é de saúde pública, digamos assim. O problema primordial desse coronavírus tem a ver com o conflito do grande tabuleiro internacional China e Estados Unidos. Isso é uma coisa... Tem muita informação que a gente não pode falar assim, né? Porque, na verdade, pode ser temerário, não temos fontes direito. Mas, se a gente tentar elaborar um raciocínio, é muito clara uma intenção, né, de derrubada do Trump, tem eleições, uma tentativa de convulsionar o mercado, a China estava já em recessão, foi oportuna essa paralisação e tudo mais. Então é uma briga de grandes potências. O Brasil entra como, digamos assim, colateral nisso aí, né? Embora tenha uma importância de segurança alimentar, é um grande produtor de alimentos e tudo mais, é um grande país, mas não é visto como cêntrico, né? E nós não nos expressamos como cêntricos, infelizmente. Então tem uma preocupação aí de Estado, né, em frente a isso. As medidas que os países estão tomando não são medidas que quebram muito com o paradigma liberal, e os Estados estão tomando iniciativas sob a demanda de todo mundo, na verdade, de ação. Há uma crítica de que o Brasil, no caso o governo Bolsonaro, agiu de modo tardio, né, porque tentou talvez entrar numa outra hipótese que não poderia parar tudo. O que se tem, na verdade, hoje é o seguinte: quase todas as medidas foram tomadas sem muita evidência. E a pressão da mídia pelo fechamento, pelo chamado lockdown, pelo fechamento total, foi tremenda. Então, inicialmente a Inglaterra e Estados Unidos tentaram não fechar tudo, depois mudaram. E o que está dizendo é o seguinte: agora você tem 15 dias que você pode analisar o fenômeno do vírus. Isso é suficiente para mostrar o seguinte, e já vários pesquisadores falam disso, já é o suficiente para mostrar que ou tudo fechado ou tudo aberto vai dar na mesma. Não vai haver muita diferença. Não vai haver. Inclusive, se você abre, você até diminui certos impactos colaterais do fechamento total, que em um país
em desenvolvimento como o Brasil, pobre, é mais grave, porque, e esse é um argumento até plausível, a gente não pode diminuir esse argumento de que o fechamento da economia, ele implica numa desestruturação da sanidade cotidiana de muito mais pessoas, possivelmente, do que a letalidade desse vírus. Até porque um dos artigos aí publicados por um pesquisador americano de Stanford, ele até fala que nos Estados Unidos quase 14%, só 14% das mortes foram averiguadas realmente como a partir da Covid-19. Então, há muita atuação sem a evidência necessária. Um pronunciamento que é possível acompanhar também pelo YouTube, ver do governo italiano, fala que eles não conseguem averiguar na Itália, que é o caso assim, mais bizarro, eles não conseguem avaliar se realmente todas as mortes foram por conta do vírus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, há muita tomada de posição por uma pressão midiática tremenda, né? E de interesses também políticos, mas com uma falta de evidências científicas. A gente vive num mundo também muito complicado de narrativas e pouca busca pela verdade, ou nenhuma busca pela verdade, então impera uma pós-verdade aí, uma coisa meio pós-moderna, de que o que vale é a minha narrativa mais forte, então eu vou afirmando, mas a gente pode chegar daqui a pouco e ver o seguinte, que espetáculo que foi feito e será que era isso mesmo? Enfim, podemos fazer isso. De algum modo, alguns mais prudentes, né, dizem o seguinte, e epidemiologistas sérios dizem, olha, tudo bem, 15 dias é o time, observou e tal. A conclusão tende a ser a seguinte, não importa se fecha tudo ou abre tudo. Então, para você não quebrar realmente, de vez, abre com cuidado e faz uma restrição severa com quem tem o vírus, sobretudo os mais velhos. E aí o Márcio colocou uma coisa importante, né? Após pandemia. Ou a gente vai ter que ter um esforço de pós-guerra. Os Estados Unidos ontem, em 15 minutos, colocou praticamente um país no mapa em termos de economia. Eles colocaram um PIB brasileiro de ajuda econômica. A Fabiola colocou muito bem, não se pode avaliar o que não se conhece, né? São experimentos, isso é uma coisa realmente. Então falta evidências para se fazer determinadas escolhas, né? O que a gente coloca aqui, algumas escolhas podem ter sido temerárias. Bom, o fato é que a gente está no meio dessas questões, se a gente for olhar numa situação política, há um grande jogo político aí, e que nós estamos no meio disso. O Brasil está no meio disso, e na verdade uma reconstrução ela vai depender um pouco de algo tipo Plano Marshall. O Plano Marshall foi o grande plano de reconstrução europeia no pós-guerra. Por que bom, a Segunda Guerra Mundial durou 38 até 45, né? A questão é o seguinte, o modo como a economia hoje está conectada, o modo como as transações econômicas acontecem, o modo como a intensidade é grande, o impacto econômico ele é equivalente a de uma guerra mundial, na verdade. O impacto econômico dessa paralisia ele é enorme, ele é incontornável. O que já se viu de queda da Bolsa já é maior do que 2008, que foi também uma transformação. Bom, nem tudo, digamos assim, isso pode criar uma série de reflexões sobre as pessoas. Uma das coisas que aí o que o Márcio colocou aqui que eu acho que é importante, além dessa questão de desemprego astronômico e tudo mais, toda uma revisão no processo econômico. E uma outra coisa também que é muito grave, que tem que ser olhada com cuidado, que já existe, já se percebe. Pânico nas pessoas, traumas, tá? A gente vai assistir traumas assim, incalculáveis. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um autor que eu recomendo para vocês, que é o chamado Nicholas Nassim Taleb, ele fala do cisne negro. E tem uma parte do livro que ele fala sobre os ataques em
de 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, ele observou, morreu tantas pessoas, tá, não lembro tanto, 3 mil, alguma coisa assim, enfim. Mas ele observa, nunca se calculou direito, e tentou se fazer só depois, o número de pessoas que morrem em decorrência daquilo, ou ficaram com traumas incalculáveis, por conta daquela tragédia, né? Pessoas que não conseguiram mais dormir direito, e aí depois, sei lá, a pessoa tinha uma vida normal, mas depois aquilo criou um trauma tão grande que 2 ou 3 anos depois já não viveu mais, e praticamente é uma morte em vida, né? Então, isso está acontecendo, já vai acontecer. Estava falando com uma amiga ontem, argentina, que isso estava muito na feição dela, na verdade. Um certo pânico, e que as coisas não serão as mesmas, de fato não serão as mesmas. E a gente vai ver muito aí casos de paranoias e tudo mais, em decorrência desse fenômeno, né? Bom, o Flávio perguntou, né, existe algum país que pode sair ganhando? A China está tentando faturar. Está tentando faturar na medida em que eles conseguiram voltar, de alguma medida, já economicamente, que eles têm um negócio enorme, tudo para funcionar e tal. Eles conseguiram paralisar o Ocidente ficou paralisado, está paralisado. Só que ao mesmo tempo pode ser que no retorno não seja simples. Olha só, o prefeito de Nova York está prometendo voltar, acabar com o local que não tem condições. Inclusive baseado nesses epidemiologistas que dizem que ou voltando ou tudo fechado vai dar na mesma. Tá? E que, por exemplo, não vai ter essa... O que acontece é o seguinte, nem todo mundo vai ser Itália. De que aquela proporção de vai morrer trocentas pessoas. Vai ter mais mortes, mas várias outras epidemias na história tiveram isso. É encarar de frente o fenômeno da vida e da morte e tal. Mas você não pode gerar um problema maior. Esse é um argumento que está sendo colocado e que é um argumento que o prefeito de Nova York está tentando levantar para que a coisa volte. Se isso voltar, cria um precedente. Até mesmo para países como Brasil, Austrália. Estava conversando com um amigo meu na Austrália, que também lá já há pressão. Porque olha só, se eu vou ver no Brasil, parte do argumento dos governadores foi para dar um golpe, isso é claro, isso é visível. Não estou dizendo que eles não tiveram uma preocupação também honesta com a população e também que o próprio presidente não foi muito infeliz nas comunicações. Não vou entrar nessa seara aí no Brasil, porque a gente corre muito risco de, você é isso e aquilo. O fato é que há um burburinho no mundo de retorno. Se esse retorno acontece, talvez o impacto assim, de um crescimento novamente seja grande e a gente consiga retomar muita coisa, né? E aí o precedente de Nova York cria um precedente para o mundo ocidental, aí, sei lá, a Austrália volta, o Brasil, enfim, a Argentina não se conta muito, mas México também não teve muito problema, mas vários países começam a voltar, Colômbia e tal. E aí a gente tem que ver a resposta do mundo em relação a isso. Algumas pessoas já observam o seguinte, a China, por exemplo, eu estava falando com alguns amigos, eu morei um tempo fora, então estava falando com alguns amigos europeus, né? Na Itália existe um trauma muito grande e eles tinham uma relação comercial muito forte com a China, muito forte. No público em geral, há mais o trauma, não há essa consciência assim, que isso veio da China. Mas alguns argumentos o seguinte, a China vai sofrer um preconceito. Vai sofrer um preconceito. Isso pode ser transformado por uma propaganda. Isso não é muito difícil acontecer. Chernobyl em 86, todo mundo sabia que veio da União Soviética. Mas nem por isso a propaganda comunista foi menor. E a repercussão entre os jovens do comunismo foi menor. Então, isso pode ter no tabuleiro de negociações, a China pode sofrer um pouco mais de restrições. O fato é que o domínio que eles têm em certos setores de mídia, por exemplo, a Bandeirantes lançou um editorial criticando, né, a postura do Brasil em relação à China, mas